pessoal, aqui é o Rui da OGFX, tá? Vamos estar fazendo um vídeo aí do nosso força da volatilidade, tá? E análise aqui da força, tá? Ok? Então vamos pegar aqui duas moedas, tá? Para a gente olhar os padrões, tá? Existem vários padrões, mas os padrões mais confiáveis, ok? Para a gente estar podendo aí entender como que nós fazemos nossas operações usando esses dois drives, legal? Então vamos pegar aqui hoje o áudio hoje, tá? Vamos pegar o áudio hoje aqui como exemplo, depois vamos pegar uma moeda ontem, dia de ontem, tá? Esse drive nós vamos usar ele para confirmar, tá? O nosso análise, e o drive de baixo nós vamos usar aí como a nossa tendência, legal? Então vamos começar aqui pelo áudio, tá? Vamos começar aqui pelo semanal. Como que nós fazemos isso aqui? Primeiro nós vemos aqui no semanal, tá? E nós vamos olhar o que é que está acontecendo nesse cara, tá? Se ele está subindo acima da média, se ele está caindo abaixo da média, se ele está subindo de encontro à média ou se ele está caindo de encontro à média, tá? Olhando essa semana, o que é que nós vemos aqui? Nós temos aqui pontos que nós consideramos pontos de parada, tá? Todos esses pontos, eles são pontos de parada, ok? Tá? E aqui nós estamos num ponto de parada no semanal, legal? Então aqui no semanal o áudio ele parou aqui, ok? Pode vir buscar isso aqui depois que ele tocar essa média, ou simplesmente pode furar essa média, vir pegar o próximo ponto, tá? E aí sucessivamente, legal? Então nós temos aqui o áudio levemente subindo, ok? Levemente subindo em direção à média, para decidir a sua alta ou voltar para essa baixa. Tá? Então, a primeira coisa que nós fazemos é isso. Olhamos o semanal. Vamos aqui para o nosso diário. Estamos olhando aqui o dia de ontem, tá? Vamos aqui para o nosso diário. O nosso diário, pessoal, ele está aqui. Nós temos a mesma coisa, tá? Temos pontos de parada, tá? Todos esses pontos são importantes, tá? E ontem o preço ele abriu acima do próximo desse ponto de parada aqui, tá? Em direção ao próximo nível ou ao próximo nível, tá? Então o diário ele também está subindo acima da média, linear com a média está totalmente definida, então ele está subindo, ok? Aqui nós temos aqui, como eu sempre uso como um price action, né? Nós temos aqui o nosso último candle, que foi esse cara, tá? E nós temos o nosso pullback em 40% mais ou menos, ok? Então, o diário também está subindo. E aí nós vamos para o H4. Olhando o H4, tá? Nós temos a mesma coisa, tá? E aqui o preço está caindo, ok? Nós temos ponto de parada, ponto de parada, ponto de parada, ponto de parada, e aí vai embora, tá? Quando nós olhamos para esse movimento aqui, ó, tá? É um impulso de alta. Então o preço veio, bateu o pullback, subiu, chegou e está na mesma região. Vocês percebem que esse movimento ele ainda não foi perdido, tá? Esse movimento ainda não foi perdido, é o meu candle, ok? É o meu candle de impulsão. E aí o preço vem,
em 20%, 15% mais ou menos. E aí ele vem aqui ontem em 40, mais ou menos, 45%. Então ele ainda é um pullback e ele está próximo do nosso ponto de parada, do próximo ponto de parada, certo? Se a gente pegar aqui 11 da noite, foi justamente aqui, ele já estava querendo levemente ir em direção à média, correto? Então, do semanal até aqui, eu ainda tenho um viés comprador, certo? Então, vamos aqui para o nosso H1. O nosso H1, ele está aqui num ponto de parada, tá? É um ponto de parada, ok? E aqui 11 da noite, onde que ele está? Ele já está levemente acima da média, tá? Buscando aí uma correção ou uma troca de movimento. Então, do semanal ao H1, eu tenho uma grande probabilidade de compra no Audi, ok? Tem uma grande probabilidade. Só que isso é suficiente? Não. Então eu vou usar o próximo drive, que é o drive que eu uso para confirmar, tá? Existem outros drives, mas hoje nós vamos estar trabalhando com esse drive para confirmar. Então aqui também nós temos o Audi no diário, tá? Esse drive nós não usamos o semanal para confirmar o movimento diário, dia a dia, apenas o diário, H4 e H1, tá? Então a gente olhando para esse drive, o preço, ele está sendo comprador ainda, ele ainda está acima de zero, tá? A média está subindo, estamos perto de uma exaustão, mas o preço, né? O Audi, ele está em zona compradora, que é essa zona aqui, e essa zona vendedora, tá? Então, o que é que eu vejo na confirmação do D1 para o Audi? Ele ainda não tem venda. Ele ainda não tem venda, a não ser que os menores estejam numa exaustão muito alta. Mas ele ainda não tem venda. Então, ele confirmou o que eu acabei de ver aqui, correto? O H1 tendo confirmado, eu vou para o próximo time, que é o H4. Então, vamos aqui ver no H4 o que é que estava acontecendo ontem, 11 da noite. Aqui. Onze da noite. O que é que estava acontecendo no H4? O H4 ele está numa exaustão de baixa, certo? O preço ele está em zona compradora, acima de zero, e o H1 está levemente acima da média, querendo subir, tá? Então isso mostra para mim que também eu tenho confirmação no H4. Por quê? Porque o meu D1 ainda é comprador. Então, se eu tenho uma exaustão de H4 e uma exaustão de H1, o que é que acontece? Qual a maior probabilidade? O D1 vir para os times menores ou os times menores ir em direção ao D1? Os times menores irem em direção ao D1. Por quê? Porque quanto maior o time, mais seguro. E aí o meu análise macro são os maiores. Os menores, eles são os filtros, né? Então, se eu tenho H4 aqui e H1 aqui, a probabilidade é que eles irão, na verdade, para o lado do D1.
correto? Também confirma o análise que nós fizemos da tendência, ok? E aí nós vamos para o H1 agora. No H1, vamos ver aqui 11 da noite. Onze da noite, o preço ainda está em venda, levemente subindo, a média levemente subindo, mas o Audi já rompido aí a zona de venda que é o zero. Então no H1, o Audi ele também, a volatilidade também está acima. Não está abaixo igual ao H4, melhor ainda já está acima. Confirmando que os menores estão indo para o lado da tendência macro, que seria a compra. Os maiores estão comprados ainda no AUD, ok? Então, olhando para isso, no dia de ontem, a maior probabilidade que nós tínhamos era compra no Audi, tá? Estou fazendo aqui o dia de ontem, o dia de hoje e vamos fazer o dia de ontem, tá? O Audi seria ponta compradora, tá? Então, vamos resumir o Audi aqui. O Audi, os times macros estão subindo. Eu uso os menores como filtro, tanto na tendência quanto na volatilidade, para fazer essa entrada. Então, esse é um dos padrões mais seguros que você pode encontrar dentro desses dois drives aqui para poder fazer a sua entrada, tá? Então, olhando para o Audi, esse é um padrão de compra bastante seguro. Beleza, pessoal? Agora vamos para o CHF, para a gente ver como que estava o CHF. E aí vamos pegar o dia de ontem aqui, que vocês vão entender a semelhança entre os padrões. Beleza? Beleza, pessoal. Aqui vamos agora no CHF, tá? Vamos pegar aqui o dia de ontem, tá? Eu quero mostrar os padrões, né? A semelhança entre os padrões, para que vocês entendam, tá? Porque está justamente de acordo com os trades que nós fazemos ali, que nós fizemos ontem e fizemos hoje. Então, esse é o padrão, tá? Pode ser qualquer dia, né? Mas esse é o padrão. Existem vários padrões, mas são padrões mais seguros, tá? Então, vamos pegar o dia de ontem aqui, que foi dia 25, tá? Dia 25, tá? Quando a gente pega, começando a analisar aqui pelo CHF, tá? Vamos pegar aqui o semanal, começando pelo semanal, vou fazer igual o AUD aqui, tá? O semanal, nós já falamos no AUD, né? Acima da média, abaixo da média, buscando a média, tá? Quando nós olhamos ontem aqui e olhando agora, tá? O que está acontecendo essa semana no CHF, tá? O CHF está levemente caindo, trabalhando abaixo da média. Nós temos ponto de paradas, tá? Que nós vamos trabalhando, certo? Então, semanal do CHF, levemente caindo e trabalhando abaixo da média. Quando nós vamos para o diário, no dia de ontem, dia 25, aqui, percebam a semelhança. Audi subindo, né? A gente já fez. CHF caindo. Próximo ponto de parada,
próximos pontos de parada. Ah, quer dizer que ele vai vir até aqui? Não, ele pode subir daqui, tá? Mas próximos pontos de parada. Então, o diário é inegável que ele também está descendo. Então, perceba que eu tenho os meus dois times maiores caindo, tá? Caindo. Vamos agora para o H4. No H4, ontem, no dia 25, 11 da noite, que a gente atualiza o nosso H4, aonde que estava o H4? Está subindo. É inegável que o H4 está subindo. Porém, o que é que nós temos? Ponto de parada, ponto de parada, ponto de parada, ponto de parada, e aí vai. O H4 ele está próximo a um ponto de parada. Ele está muito próximo, perceba que ele está muito próximo, tá? Ele não está igual ao Audi, né? Que o Audi já está bem legal ali, está num pullback, mas ele está num ponto de parada. Lembrando que semanal, que é a minha macro, e diário estão caindo, tá? E o H4 está num ponto de parada. Vamos para o H1. No H1, vamos pegar aqui. No H1, o H1 também está subindo. Também está subindo. Lembra do nosso ponto de parada? Primeiro ponto de parada, segundo, terceiro, quarto e aí vai. Como para baixo também. Tá? Viram que aqui passou pelo primeiro, voltou no segundo, tá? Voltou desse aqui, ok? Também está subindo o H1, mas ele está justamente quase que em cima do próximo ponto de parada. Então você tem o semanal para baixo, você tem o diário para baixo, caindo, você tem H4 subindo muito próximo desse ponto de parada, e você tem H1 mais próximo ainda desse ponto de parada. A probabilidade ainda é vendedora no dia 25. Por quê? Porque a minha macro está para baixo, mas os menores estão subindo. E aí, o que é que eu faço? Eu tenho que fazer o tira-teima disso aqui. Tá? Porque os meus menores estão subindo, será que eles não vão continuar? Então, nós vamos fazer o tira-teima. Nós vamos aqui para a volatilidade, tá? E vamos ver aqui o que é que estava acontecendo no dia 25. Lembrando que aqui nós só filtramos diário, H4 e H1, beleza? Então, dia 25 no CHF. Vamos pegar aqui. R$ 25, tá? O que é a volatilidade está falando no CHF? Preço, zona vendedora, a média caindo e a volatilidade do CHF em zona de venda. Não está subindo assim na zona de venda. Está simplesmente lateralizada, parada na zona de venda. Ok? Então, pelo D1, eu já tenho a confirmação que o CHF ele vai acompanhar. Vai continuar no D1 para baixo, acompanhando o semanal. Beleza? Mas agora eu preciso ir para o H4. Vamos para o H4.
No H4, pessoal, dia 25, dia 25, 11 da noite. Como que estava a volatilidade no dia 25, 11 da noite do CHF? Está em exaustão, praticamente em exaustão de compra, já levemente inclinado para cair. A média ainda subindo, mas eu estou nessa região e o meu preço não passou para a zona compradora. Ele ainda está na zona vendedora. Então, voltando à mesma situação do Audi, qual a probabilidade que o H4 ele puxe o D1 para cima ou que o D1 puxe o H4 para baixo? Que o D1 puxe o H4 para baixo. Essa é a maior probabilidade. Porque a tendência maior ela está vendedora. Ok? Então, olhando para esse cenário, a probabilidade do CHF no H4 também eu tenho confirmação para essa venda pela minha tendência. Ok? E aí vamos para o H1. No H1, dia 25, aqui 11 da noite, onde que está o meu H1? Perto da exaustão, tá? O preço passou levemente para a zona de compra e a média subindo, beleza. Eu tenho H1 em cima. Mas qual a probabilidade? O D1 ele está aqui, ó. É o D1 puxar H1 para baixo, já que a tendência é vendedora, ou o H1 puxar o D1 para cima. É o D1 puxar o H1 para baixo. Então, olhando para esse cenário, mesmo com o preço levemente em zona compradora, a probabilidade é de venda, porque aqui nós só temos o preço no H1 e mais nada. Então, apenas esse preço no H1 ele não vai puxar a tendência mensal para cima, a tendência semanal para cima, a tendência a volatilidade do H4 para cima e do diário. Ele não vai fazer isso, porque ele é só um time isolado, levemente passando para a zona de compra. Mas a volatilidade já está perto da sua exaustão. Então isso não vai se sustentar. Ele vai acabar voltando para o lado da macro, para o lado principal. Beleza? E olhando esse cenário, eu também tenho confirmação, tá? No H1, que o CHF dia 25 era venda. Beleza? Era venda. Ok? Por que que eu fiz o Audi hoje, dia 26? E por que que eu fiz o CHF dia 25? Para que vocês vejam a semelhança da confirmação de uma com a outra. E porque aqui no H4, no H1, o áudio em pullback e o CHF ainda subindo, mas chamando a atenção para vocês dos pontos de parada, tanto do H1 como do H4, tá? Que isso automaticamente ia gerar uma dúvida, porque não estaria em pullback, tá? Estaria aqui em ponto de parada, próximo, não estaria em pullback, tá? Mas nós limpamos, na verdade, a nossa operação pela volatilidade. E aí nós confirmamos que esse ponto de parada do CHF, mesmo sem ser um pullback, tanto no H4 como no H1, a volatilidade confirma que ele é válido, obedecendo
semanal e mensal, que são as macros, que estão em tendência vendedora. Beleza, pessoal? Então, mais um vídeo aí, tá? Da OGFX, mostrando aí como nós trabalhamos aí a tendência do mercado, fazendo o filtro na volatilidade da moeda. Ok, pessoal? Obrigado a todos e até o próximo vídeo.